Prepare-se porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a maneira como você enxerga Bruno Mars, o astro que sempre pareceu ter a carreira perfeita, o sorriso impecável e o talento indiscutível. Durante anos, rumores circularam nos bastidores da indústria, histórias sussurradas por produtores, declarações cortadas de entrevistas, decisões misteriosas que nunca foram totalmente explicadas ao público. Mas agora, finalmente, algo veio à tona, e a revelação pegou até os fãs mais fiéis de surpresa. Como um artista tão protegido conseguiu guardar segredos por tanto tempo? Quem estava ajudando a manter tudo longe das manchetes? E por que falar justamente agora? Existem capítulos dessa trajetória que envolvem acusações delicadas, conflitos de bastidores, pressões da fama e escolhas que podem não ter sido tão brilhantes quanto pareciam. Algumas pessoas dizem que a imagem construída foi milimetricamente calculada, enquanto outras defendem que a verdade é muito mais humana e dolorosa do que qualquer teoria da conspiração. No vídeo de hoje você vai entender como cada peça desse quebra-cabeça começou a se encaixar e por que muita gente está chocada com o que acabou de ser confirmado. Então já deixa o seu gostei porque isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas, fortalece o canal e nos permite continuar investigando histórias que muita gente prefere esconder. Aproveita também para se inscrever agora, porque quando você entra para a comunidade passa a fazer parte de um grupo que recebe em primeira mão as revelações mais comentadas do mundo das celebridades. Se quiser apoiar o canal de forma ainda mais forte, use o Super Thanks, ele é essencial para manter nosso trabalho independente. Mas se não puder, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu ou o que você acha que ainda está por vir. E não sai antes do final, porque a última informação que vamos mostrar é tão inesperada que promete deixar qualquer um sem palavras. A infância de Bruno Mars é um daqueles capítulos que ajudam a explicar quase tudo o que viria depois. A fome de palco, o perfeccionismo quase obsessivo, a capacidade de transitar por estilos diferentes e, principalmente, o medo constante de voltar a não ter nada. Peter Gene Hernandez nasceu em Honolulu, no Havaí, em um ambiente onde a música não era apenas entretenimento, era sobrevivência. A casa vivia cheia de instrumentos, figurinos, cabos, ensaios improvisados e conversas sobre shows. Seu pai, Pat Hernandez, era percussionista, apaixonado por ritmos latinos e rock clássico. Sua mãe, Bernadette, tinha voz forte, presença magnética e experiência como cantora e dançarina. Para quem olhava de fora, parecia um universo mágico, quase cinematográfico. Uma família de artistas vivendo do talento, levando alegria aos turistas, celebrando a cultura local. Mas, por trás das cortinas, a realidade tinha contas atrasadas, contratos incertos e noites de preocupação silenciosa. Desde muito cedo, Bruno aprendeu que aplauso era maravilhoso, mas não pagava aluguel sozinho. Ele cresceu observando os pais negociarem cachês, discutirem agendas e torcerem para que a casa estivesse cheia o suficiente para garantir a próxima semana. Essa consciência precoce de instabilidade financeira moldou seu olhar sobre o mundo. Enquanto muitas crianças sonhavam em brincar, ele sonhava em dar certo, em ser grande o bastante para proteger quem amava de qualquer aperto. O palco entrou na sua vida antes mesmo de entender o que significava responsabilidade, mas rapidamente passou a carregar esse peso. Ainda pequeno, ficou conhecido por suas imitações de Elvis Presley, reproduzindo trejeitos, roupas e movimentos com uma naturalidade impressionante. A performance encantava o público, rendia gorjetas, elogios e matérias locais. Porém, ao voltar para casa, o menino prodígio via a rotina apertada continuar. Havia dias em que a família precisava se virar com pouco, reaproveitar, economizar em tudo. A imagem glamourosa do artista era desmontada pela simplicidade do cotidiano. Essa dualidade de brilho diante das luzes e incerteza nos bastidores foi uma das primeiras grandes lições emocionais da vida dele. A música, então, deixou de ser apenas paixão, virou também missão. Bruno absorvia tudo como uma esponja. Prestava atenção em como a mãe aquecia a voz, como o pai conduzia a banda, como o público reagia a determinadas canções. Aprendeu a importância do carisma, da disciplina e de nunca parecer cansado, mesmo quando o corpo pedia descanso. A infância foi, de certa forma, um treinamento intensivo para a fama. Só que, diferente de escolas tradicionais de artes, ali havia o elemento da urgência. Se o show não fosse bom, talvez não houvesse próxima oportunidade. Em entrevistas anos mais tarde, ele lembraria desse período com carinho, mas sem romantizar demais. Falava do amor que sentia por ter crescido cercado de música, mas também reconhecia que a pressão existia. Queria ver os pais orgulhosos, queria ajudar, queria que o esforço deles tivesse valido a pena. Quando seus pais se separaram, a situação ficou ainda mais delicada. A estrutura familiar mudou, os recursos ficaram mais apertados e o senso de responsabilidade parece ter amadurecido da noite para o dia.
Bruno passou a entender que talento poderia ser a ponte para algo maior, talvez a saída definitiva da montanha-russa financeira que conhecia tão bem. Mesmo sendo criança, começou a cultivar uma mentalidade profissional. Ensaiava com seriedade, levava compromissos a sério e observava o mercado com curiosidade incomum para a idade. Amigos de infância já relataram que ele falava em ser famoso no mundo inteiro, não como fantasia, mas como plano. Havia brilho nos olhos, mas também cálculo. O Havaí oferecia oportunidades limitadas, e ele percebia isso. Cada turista impressionado, cada aplauso mais demorado, reforçava a sensação de que seu destino talvez estivesse além das ilhas. Ao mesmo tempo, existia a dor de crescer rápido demais. Enquanto outras crianças tinham uma relação mais leve com o tempo, Bruno parecia sempre correr contra algo invisível. Talvez contra a possibilidade de fracassar, talvez contra a memória de noites em que o dinheiro não era suficiente. A mãe teve papel fundamental nesse equilíbrio emocional. Bernadette incentivava, elogiava, mas também lembrava o filho de manter humildade e respeito. Ela sabia que a indústria podia ser cruel e queria prepará-lo para isso sem roubar sua doçura. A conexão entre os dois era profunda, quase cúmplice, e muitos acreditam que ali nasceu a mistura de confiança e sensibilidade que marcaria o artista adulto. A infância, portanto, não foi apenas uma fase bonita para ser contada em documentários, foi o alicerce psicológico e artístico de tudo. Cada dificuldade ensinou resiliência, cada palco improvisado ensinou profissionalismo, cada aperto financeiro ensinou valor. Bruno cresceu entendendo que oportunidades podiam desaparecer, que o sucesso precisava ser sustentado com trabalho duro e que a família vinha antes de qualquer glamour. Se hoje o mundo enxerga brilho, prêmios e multidões cantando em coro, é porque o menino havaiano aprendeu cedo que talento é dádiva, mas também é responsabilidade, e decidiu, ainda muito novo, que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para transformar aplausos em segurança, amor em combustível e dificuldade em impulso para nunca mais voltar a sentir medo do amanhã. Quando Bruno Mars decidiu deixar o conforto relativo do Havaí e apostar tudo em Los Angeles, ele não estava apenas trocando de cidade, estava rompendo com a infância, com a segurança da família por perto e com o palco onde já era conhecido como o garoto prodígio que imitava Elvis. A mudança veio carregada de sonho, mas também de uma ingenuidade típica de quem acredita que talento por si só abre portas automaticamente. Em sua cabeça, fazia sentido, crescerá em meio a músicos profissionais, dominava o palco desde criança, sabia compor, cantar, dançar e tinha um carisma natural que encantava qualquer plateia. Porém, a indústria fonográfica da maior capital do entretenimento do mundo operava com outras regras, muito mais frias, competitivas e confusas. Ao chegar, Bruno encontrou um ambiente onde executivos tentavam encaixar artistas em rótulos vendáveis, e ali surgiu o primeiro grande obstáculo: ninguém sabia exatamente onde colocá-lo. Ele não era facilmente categorizável, tinha influência do R&B, do pop, do funk, do soul, do rock clássico, misturava tudo com uma estética moderna e, em vez de verem isso como força, muitos viam como problema. Em reuniões, ouviu comentários que marcariam por anos, frases do tipo "você é talentoso, mas não sabemos como comercializar", ou talvez precise mudar seu som, sugestões que soavam quase como pedidos para que ele deixasse de ser quem era. Para um jovem que tinha saído de casa acreditando que finalmente seria compreendido, a sensação foi um choque de realidade enorme. Os primeiros contratos que apareceram não se transformaram em carreira sólida. Promessas evaporavam, projetos eram engavetados e a espera por uma chance concreta parecia interminável. Houve momentos em que o dinheiro ficou curto, em que dividir aluguel e contar cada dólar virou rotina, algo bem diferente da imagem glamourosa que muitos imaginam quando pensam em alguém tentando vencer em Hollywood. Ao mesmo tempo, a solidão pesava. Longe da família, sem a rede de apoio que o acompanhará a vida inteira, Bruno precisou amadurecer rapidamente, aprendendo a lidar com frustrações em silêncio enquanto continuava se apresentando confiante diante de possíveis investidores. Esse contraste entre vulnerabilidade nos bastidores e segurança na frente das pessoas moldou muito do artista que o público conheceria depois. Em vez de desistir, ele fez o que estava ao alcance, trabalhou mais. Começou a frequentar estúdios, fazer contatos, escrever músicas não apenas para si, mas para qualquer cantor que pudesse abrir uma porta. Foi assim que, pouco a pouco, encontrou espaço como compositor e produtor, integrando o time que mais tarde ficaria conhecido como DC Zinzins. Curiosamente, enquanto as gravadoras ainda duvidavam de seu potencial como estrela, passaram a confiar nele para criar sucessos para outros. Era um reconhecimento agridoce, provava seu talento, mas adiava seu próprio sonho de estar no centro do palco. Em entrevistas posteriores, ele lembraria dessa fase com carinho e dor ao mesmo tempo,
dizendo que foi ali que aprendeu a estrutura da música pop, como construir refrões irresistíveis e como pensar no público. Cada negativa que recebia servia como combustível, ainda que machucasse. Ele observava artistas estourarem, via oportunidades escaparem por detalhes e se perguntava quando chegaria sua vez. A pressão interna aumentava porque, ao olhar para trás, sabia o quanto a família tinha acreditado nele. Falhar parecia mais do que um revés profissional, era quase trair o investimento emocional de todos que o apoiaram. Mesmo assim, mantinha uma postura leve, fazia piadas, mostrava gratidão por simplesmente estar naquele ambiente, uma estratégia que ajudava a conquistar aliados. Produtores começaram a perceber não apenas a habilidade musical, mas a ética de trabalho quase obsessiva. Bruno era do tipo que ficava horas ajustando uma harmonia, repetindo um trecho até sentir que havia alcançado a emoção certa. Esse perfeccionismo começou a mudar a maneira como o viam. Talvez ele não fosse um produto fácil de embalar, mas era impossível ignorar a qualidade do que entregava. Aos poucos, participações em músicas de outros artistas deram visibilidade à sua voz, e o público passou a perguntar quem era aquele cantor diferente. A indústria, que antes demonstrava incerteza, começou a se movimentar. Ainda assim, o caminho não foi mágico. Contratos exigiam paciência, negociações traziam novas frustrações, e Bruno precisou equilibrar a urgência de estourar com a sabedoria de esperar o momento certo. Olhando em retrospecto, essa etapa em Los Angeles foi quase um laboratório emocional. Ele aprendeu a ouvir críticas sem se desmontar, a transformar rejeição em aprendizado e a compreender que carreira é maratona, não corrida de 100 metros. A cidade que inicialmente parecia hostil acabou sendo a escola que o preparou para a fama gigantesca que viria depois. Quando finalmente teve a oportunidade de lançar seu próprio trabalho e o mundo descobriu sua mistura vibrante de estilos, havia ali anos de resistência invisível, noites mal dormidas, portas fechadas e uma fé teimosa de que valia a pena continuar. Bruno costumava dizer que, se o sucesso tivesse chegado imediatamente, talvez não tivesse desenvolvido a mesma força interior nem a mesma compreensão do negócio. A rejeição, portanto, deixou de ser inimiga e virou parte essencial da narrativa, o capítulo que deu profundidade ao triunfo. E é justamente por isso que essa mudança para Los Angeles permanece tão simbólica. Foi o período em que o sonho quase quebrou, mas também o momento em que o artista se construiu de verdade, aprendendo a confiar no próprio instinto mesmo quando ninguém mais parecia entender exatamente quem ele era ou onde poderia chegar. Quando o reconhecimento mundial finalmente chegou para Bruno Mars, ele não veio de forma suave nem gradual. Foi como uma onda gigante quebrando de uma vez só sobre alguém que passou anos tentando provar que merecia um lugar. Depois de enfrentar portas fechadas, ouvir que seu perfil não se encaixava em formatos pré-definidos e sobreviver escrevendo músicas para outros artistas, Bruno viu sua própria voz ganhar o centro do palco e, com isso, experimentou um tipo de virada que transforma completamente a vida de qualquer pessoa. De repente, aquele jovem que dividia estúdios e buscava oportunidades passou a liderar paradas, acumular prêmios e ouvir multidões cantarem palavras que nasceram em momentos íntimos de dúvida. Para muitos, isso seria apenas o começo de um conto de fadas, mas para ele foi também o início de um período de vigilância constante sobre si mesmo, uma fase em que cada passo precisava ser maior, melhor e mais inesquecível que o anterior. A indústria passou a observá-lo como uma máquina de hits, e o público, apaixonado pelo carisma e pela facilidade com que ele parecia dominar qualquer palco, começou a esperar excelência absoluta como padrão mínimo. O que poucos percebiam é que, por trás do sorriso confiante, existia um artista extremamente autocrítico, alguém que nunca achava que o trabalho estava realmente pronto e que acreditava que descansar significava correr o risco de ser ultrapassado. Bruno cresceu em um ambiente em que o espetáculo era sagrado, em que o erro diante da plateia tinha peso enorme, e esse aprendizado infantil voltou com força total quando o sucesso colocou sob refletores globais. Ele mergulhou em ensaios intermináveis, repetia coreografias até a exaustão, discutia timbres, arranjos e luzes como se cada detalhe pudesse determinar sua permanência ou queda no topo. Em entrevistas ao longo dos anos, deixou escapar que tinha medo de decepcionar, medo de lançar algo que não estivesse à altura do que o público imaginava, medo de que o momento mágico fosse passageiro. Essa sensação de estar sempre prestes a perder tudo é comum entre artistas que demoram a conquistar espaço, e com Bruno não foi diferente. A memória das rejeições ainda estava fresca, funcionando como combustível e também como fantasma. O sucesso de músicas que rapidamente se tornaram hinos aumentou a responsabilidade, porque agora não bastava ser bom, era preciso ser histórico. Cada nova produção vinha acompanhada da pergunta silenciosa: como superar o que já parece insuperável? Essa busca elevou o nível de exigência técnica de suas apresentações, transformando shows em verdadeiros espetáculos coreografados ao milímetro, mas também trouxe desgaste físico e mental. Pessoas que trabalharam com ele relatam que Bruno é capaz de passar horas ajustando segundos de uma canção,
perseguindo uma sensação quase impossível de perfeição. Ao mesmo tempo em que isso consolidou como um dos performers mais respeitados de sua geração, também criou uma rotina de pressão contínua, em que celebrar conquistas durava pouco antes que a próxima meta surgisse no horizonte. Havia ainda a dimensão pública dessa explosão. Fama significa exposição, comentários, julgamentos instantâneos, e qualquer falha poderia virar manchete. Para alguém perfeccionista, viver sob essa lupa é um desafio diário. Bruno precisou aprender a equilibrar a alegria genuína de ver seu trabalho alcançar o mundo com a necessidade de proteger a própria sanidade, entendendo que nem tudo está sob controle e que a arte, por mais trabalhada que seja, sempre carregará riscos. Mesmo assim, ele nunca abandonou a obsessão por entregar o máximo, talvez porque saiba que foi justamente essa postura que o tirou da condição de promessa incerta e o levou ao patamar de estrela. O curioso é que, quanto maior o reconhecimento, mais humilde ele dizia se sentir diante da tarefa de continuar relevante. Em vez de acomodação, a consagração trouxe urgência. Era como se cada prêmio reforçasse a obrigação de merecer o próximo. Em turnês gigantescas, enquanto fãs viam brilho e leveza, nos bastidores havia um profissional revisando setlists, pedindo mais um ensaio, tentando prever qualquer imprevisto que pudesse comprometer a experiência. Essa mentalidade ajudou a construir uma reputação quase mítica de excelência ao vivo, mas também exigiu amadurecimento para não se transformar em prisão. Aos poucos, Bruno começou a falar sobre confiar mais na equipe, dividir responsabilidades, aceitar que vulnerabilidade também cria conexão com o público. Ainda assim, a chama interna que o empurra para além do confortável continua ali, lembrando o garoto havaiano que aprendeu cedo que o palco recompensa quem se entrega por inteiro. A explosão do sucesso, portanto, não foi apenas a celebração de um sonho realizado. Foi a abertura de um novo capítulo em que talento e medo caminham lado a lado, em que aplausos convivem com dúvidas silenciosas e em que a busca pela perfeição se torna tanto motor quanto peso. Talvez seja justamente essa tensão que mantém suas performances vibrantes, porque cada apresentação carrega a determinação de alguém que nunca esqueceu como é estar do lado de fora tentando entrar. Ao transformar a ansiedade em disciplina e expectativa em combustível criativo, Bruno construiu uma carreira que parece brilhar sem esforço, embora seja sustentada por trabalho intenso e vigilância constante sobre a própria arte. No fim das contas, a pressão não desapareceu, ela apenas mudou de forma, evoluiu com ele, tornou-se parte da identidade de um artista que entende que o topo é um lugar bonito, mas instável, e que permanecer ali requer a mesma fome de quem ainda está começando. Se por fora vemos glamour, por dentro existe dedicação quase implacável, uma promessa pessoal renovada a cada noite de que o público verá algo extraordinário. É essa promessa, repetida infinitamente, que define a fase da explosão do sucesso e explica por que Bruno Mars continua tratando cada passo como se ainda tivesse tudo a provar. Quando se fala da carreira de Bruno Mars, é comum que a memória coletiva viaje direto para os palcos gigantes, coreografias afiadas, ternos brilhantes e uma sequência quase inacreditável de sucessos que dominaram rádios do mundo inteiro. Mas existe um capítulo que contrasta fortemente com essa imagem de controle absoluto e talento inquestionável, o momento em que um erro pessoal colocou em risco tudo aquilo que ele vinha construindo com enorme esforço. Em 2010, Bruno ainda estava no início da explosão internacional. Ele já era reconhecido como compositor brilhante, tinha participado de músicas que tocavam sem parar e começava a se firmar como estrela solo. Ao mesmo tempo, carregava a pressão típica de quem saiu de uma infância financeiramente instável e sabia que a oportunidade podia desaparecer tão rápido quanto surgiu. Foi nesse contexto que aconteceu a prisão em Las Vegas por posse de cocaína, um evento que rapidamente ultrapassou as páginas policiais para virar um julgamento público sobre seu caráter, sua responsabilidade e até sobre se ele merecia continuar onde estava. Para um artista em ascensão, a situação era potencialmente devastadora. Patrocinadores poderiam se afastar, rádios poderiam reduzir a execução das músicas, e a indústria, que antes demonstrava interesse, poderia simplesmente virar as costas. O medo de perder tudo deixou de ser abstrato e se tornou uma ameaça concreta. Bruno mais tarde admitiria que ficou apavorado, não apenas pelas consequências legais, mas pelo impacto na confiança das pessoas que haviam apostado nele. Ele vinha de anos ouvindo nãos, batalhando por reconhecimento, compondo para outros enquanto esperava sua vez, e de repente estava diante da possibilidade de ver o castelo desmoronar por causa de uma única noite de imprudência. Em entrevistas posteriores, o cantor falou com franqueza sobre a vergonha que sentiu, especialmente por imaginar a reação da família, que sempre o apoiou e que conhecia melhor do que ninguém os sacrifícios feitos para que ele pudesse tentar a vida na música. Havia também a dimensão simbólica. Fãs jovens o viam como exemplo, e a imagem de ídolo responsável parecia rachada. O acordo judicial que incluiu multa, serviço comunitário e cursos obrigatórios acabou funcionando não apenas como punição formal, mas como um ponto de virada psicológico.
Ele percebeu que a fama não o colocava acima das consequências e que cada escolha poderia repercutir globalmente em minutos. Amigos próximos relatam que, depois do episódio, Bruno ficou ainda mais focado no trabalho e passou a selecionar com muito cuidado os ambientes e companhias. Não era apenas estratégia de assessoria, era autopreservação. O medo de voltar para estaca zero o acompanhou por muito tempo, servindo quase como combustível para a disciplina que se tornaria uma de suas marcas registradas. Em vez de permitir que o erro definisse, ele decidiu que a narrativa precisaria ser outra, a de alguém que aprendeu, amadureceu e transformou o susto em responsabilidade. É interessante notar como esse momento moldou a maneira reservada com que ele passou a tratar a própria vida pessoal. Bruno nunca foi de expor excessos, festas ou polêmicas desnecessárias, e muitos observadores acreditam que essa postura nasceu justamente ali, quando ele viu quão rápido a opinião pública pode mudar. A indústria do entretenimento adora histórias de ascensão, mas também se alimenta de quedas, e ele entendeu que precisava proteger sua trajetória. Em conversas mais reflexivas, o artista chegou a reconhecer a própria imaturidade da época, lembrando que era jovem, estava cercado de estímulos e ainda aprendia a lidar com a liberdade que o sucesso traz. O reconhecimento do erro, feito sem tentar minimizar a gravidade, ajudou a reconstruir a confiança de parte do público. Havia ali uma humanidade que muitos conseguiram enxergar, um homem talentoso, porém falível, tentando encontrar equilíbrio em meio a expectativas gigantescas. Ao cumprir as exigências da justiça, Bruno também sinalizou comprometimento com a mudança, e pouco a pouco a narrativa midiática foi cedendo espaço novamente à música. Mas internamente o impacto permaneceu. Ele sabia que tivera uma segunda chance, privilégio que nem todos recebem, e essa consciência pesava. Cada show precisava ser melhor, cada lançamento mais forte, como se ele estivesse constantemente provando que merecia continuar ali. O medo de perder tudo não desapareceu, tornou-se uma lembrança permanente do que poderia acontecer caso se afastasse do foco. Com o passar dos anos, ao consolidar uma carreira repleta de prêmios e reconhecimento, o episódio passou a ser visto quase como um rito de passagem, um erro de juventude que revelou maturidade futura. Ainda assim, para quem acompanha sua história de perto, é impossível ignorar o quanto aquela madrugada em Las Vegas redefiniu prioridades e a relação do artista com a própria fama. Em um meio onde deslizes podem virar sentenças definitivas, Bruno escolheu transformar a queda em aprendizado. Ele saiu da condição de promessa para a de sobrevivente da própria imprudência, alguém que entendeu cedo que talento abre portas, mas caráter e responsabilidade são o que permitem permanecer dentro delas. Hoje, ao olhar para trás, muitos fãs percebem que parte da determinação quase obsessiva que ele demonstra nos palcos vem desse receio antigo, dessa memória de quando tudo pareceu por um fio. É como se cada aplauso carregasse também um agradecimento silencioso pela oportunidade de continuar. E talvez seja exatamente essa mistura de gratidão, medo e ambição que mantém viva a chama que impulsiona Bruno Mars a buscar sempre mais, sem esquecer jamais o quanto esteve perto. Quando se fala na vida amorosa de Bruno Mars, a primeira coisa que chama atenção é o contraste entre a dimensão gigantesca de sua fama e o tamanho quase microscópico das informações que chegam ao público. Em um universo em que celebridades transformam cada jantar em manchete e cada foto em estratégia de marketing, Bruno sempre preferiu o caminho inverso. Quanto menos souberem, melhor. Essa escolha, porém, não elimina a curiosidade. Na verdade, ela multiplica. Desde o início da carreira internacional, fãs e tabloides tentam montar um quebra-cabeça com pistas soltas, olhares em tapetes vermelhos e raríssimos comentários dados em entrevistas. O resultado é um permanente ciclo de especulação, onde silêncio vira combustível para teorias. O relacionamento mais duradouro e comentado de sua vida é com a modelo e atriz Jessica Caban, com quem está ligado desde 2011. O tempo de união, por si só, já é um fenômeno em Hollywood, ambiente conhecido por romances rápidos e términos dramáticos. Ainda assim, a longevidade nunca impediu que surgissem boatos de crise. Pelo contrário, a cada período em que deixam de aparecer juntos em público, reaparecem manchetes anunciando separações, traições ou casamentos secretos. Bruno raramente responde. Quando faz, prefere falar de forma indireta, destacando que aprendeu a proteger o que é importante porque viu muitos relacionamentos ruírem sob a pressão das câmeras. Para ele, amor não é espetáculo, é refúgio. Essa visão parece ter raízes profundas em sua criação familiar no Havaí, onde, apesar das dificuldades financeiras, havia forte senso de união e intimidade preservada. Ao mudar para Los Angeles e entrar numa indústria que transforma sentimentos em produtos, ele teria decidido que não permitiria que sua história seguisse o mesmo roteiro de exposição excessiva que tantas vezes termina em desgaste. Amigos relatam que Bruno é romântico, atencioso e muito ligado à ideia de parceria verdadeira, mas também extremamente cuidadoso com quem entra em seu círculo.
A confiança, dizem, é conquistada lentamente. Talvez por isso, quando encontrou estabilidade com Jéssica, tenha optado por cultivar a relação longe dos flashes, aparecendo juntos apenas em momentos especiais, como premiações ou eventos pontuais. Mesmo nessas ocasiões, a postura é discreta, poucos gestos teatrais, nenhuma declaração explosiva, quase nenhum detalhe íntimo. Para parte do público, essa reserva é sinal de maturidade. Para outra, vira motivo de suspeita, como se a ausência de provas públicas fosse evidência de problemas escondidos. Esse é o paradoxo da fama. Quanto mais alguém tenta preservar, mais parece provocar invasão. Ao longo dos anos, rumores variados surgiram. Houve quem afirmasse que a dedicação obsessiva ao trabalho dificultaria a vida dois, já que Bruno passa meses em turnês e mergulha em estúdios durante madrugadas inteiras. Outros sugeriram que o cantor teria medo de formalizar casamento para evitar repetir histórias de divórcios caros que viu acontecer com colegas. Nenhuma dessas hipóteses foi confirmada, mas continuam circulando porque o artista mantém a regra de ouro: não alimentar fofocas. Em entrevistas, quando perguntado sobre o assunto, ele costuma sorrir, elogiar a companheira e rapidamente redirecionar a conversa para a música. Essa habilidade de escapar sem parecer rude virou uma de suas marcas. Há também o lado emocional pouco comentado. Pessoas próximas indicam que, após a morte da mãe, Bruno teria se tornado ainda mais protetor da vida privada, valorizando intensamente quem permanece ao seu lado nos bastidores, longe dos aplausos. Assim, o relacionamento ganha dimensão de porto seguro em meio à instabilidade da celebridade. Mas a mídia, naturalmente, prefere drama. A cada nova parceria musical, renascem teorias de envolvimento com colegas de palco. A cada foto sem a namorada, surgem perguntas sobre distanciamento. É um jogo constante entre narrativa pública e realidade invisível. Curiosamente, essa postura reservada ajuda a fortalecer a imagem de Bruno como alguém que, apesar do brilho e do carisma performático, preserva um núcleo pessoal autêntico. Muitos fãs enxergam nisso um gesto de respeito, quase uma declaração silenciosa de que nem tudo precisa ser consumido pelo entretenimento. Em tempos de superexposição digital, a escolha por limite se torna rara e até elegante. Ao mesmo tempo, a falta de detalhes mantém viva a aura de mistério, ingrediente poderoso para a mitologia das estrelas pop. Afinal, aquilo que não se vê sempre parece maior. Hoje, mais maduro, Bruno parece confortável com essa dinâmica. Ele entende que rumores virão independentemente de sua vontade, mas acredita que a verdade cotidiana é construída longe das manchetes, em gestos simples que não precisam de plateia. Seu relacionamento continua sendo alvo de curiosidade, mas também exemplo de resistência num sistema que muitas vezes transforma amor em notícia descartável. No fim, talvez essa seja a maior revelação, a de que, por trás do artista acostumado a multidões, existe alguém que prefere que os sentimentos mais importantes sejam vividos em silêncio, protegidos do barulho do mundo, porque é justamente ali, longe das luzes, que ele encontra equilíbrio para voltar ao palco e brilhar outra vez. A morte da mãe, Bernadette, em 2013, foi um divisor de águas. Bruno descreveu a perda como devastadora, dizendo que ela era seu porto seguro. Muitos fãs e críticos acreditam que parte da emoção mais crua presente em trabalhos posteriores nasce desse vazio. Ele manteve forte ligação com o pai e os irmãos, frequentemente destacando que a família o mantém com os pés no chão. Com o crescimento da carreira, surgiram discussões sobre apropriação cultural, já que Bruno bebe profundamente de estilos tradicionalmente ligados a artistas negros. Ele respondeu afirmando que sua intenção sempre foi homenagear as referências que o formaram. O debate dividiu opiniões, mas também consolidou sua relevância no centro das conversas sobre identidade e música pop. Atualmente, Bruno é visto como um dos performers mais completos de sua geração. Projetos como a parceria com Anderson .Paak mostraram sua capacidade de se reinventar sem abandonar as raízes. Ao mesmo tempo, ele mantém a política de falar pouco da intimidade, priorizando o trabalho. Amigos afirmam que continua perfeccionista, mas mais consciente dos limites e do valor da saúde emocional.